A agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e entregar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas e mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. Neste evento online, estaremos ao lado do Pablo Borges Barbosa, engenheiro mecânico especialista em patentes, conversando sobre sua experiência de carreira, entre outros assuntos. Tudo bem, Pablo? Tudo bom, Raquel. Muito obrigado pelo convite, obrigado à agência UFRJ de Inovação e espero poder contribuir um pouquinho para vocês com esses temas aí que vocês estão propondo. Com certeza, você vai contribuir bastante. A gente agradece muito aqui a oportunidade de ter você, vai agregar bastante conhecimento, informação, tudo que a gente precisa e quer. Então, Pablo, você é mestre em propriedade intelectual e inovação pelo NPI, engenheiro especialista em patentes, com experiência em gestão de bens intangíveis, redação de patentes e processo administrativo no NPI, certo? Do NPI. Fale um pouco sobre essa tua trajetória acadêmica e profissional para a gente. Essa trajetória é uma coisa que é muito difícil de falar. Eu estava almoçando ontem com a minha sogra, fui na casa dela, que a gente visita, e ela me perguntou: "Pô, Pablo, como é que é esse negócio que você faz mesmo de novo?" E eu tive que explicar tudo de novo para ela. É uma área tão desconhecida que as pessoas não entendem. Você explica de novo: "Não, eu tenho que escrever um pedido de patente, depositar à frente do NPI", mas não entendem. Talvez se eu fosse fazer um gancho de quando começou exatamente essa história, eu ia ter que contar uma coisa que aconteceu antes de eu nascer. Que, curiosamente, a minha mãe ela foi examinadora do NPI durante quase 11 anos, na área de química, e isso tudo antes de eu nascer. Ela deixou de ser, ela é química e é advogada, e depois ela passou a advogar, depois que teve 3 filhos, enfim, a vida levou para outros caminhos. E eu me lembro claramente que ela nunca comentou muito sobre isso. Eu sabia que a minha mãe já tinha trabalhado no NPI, mas não sabia como é que era o trabalho, nunca perguntei para ela: "Pô, o que você fazia? Como é que era o dia a dia?" Nunca cheguei a questionar isso na minha infância, adolescência, até que na vida adulta eu recebi esse convite para estagiar num escritório de propriedade intelectual. E aí, enfim, quando estava indo lá para o meu primeiro dia de estágio, eu fui contar para minha mãe: "Ah, mãe, que legal, passei num processo seletivo de estágio para um escritório grande no Brasil, o maior que tem, e é para trabalhar com um negócio de NPI que você trabalhava." Aí ela falou: "Deus que me livre, Pablo, você vai trabalhar com aqueles processos, aqueles arquivos enormes, empoeirados do NPI, fazer as buscas de patente." E se provou que nada disso, né? Porque a gente vive numa outra época. Hoje tem computador, tem mecanismo de busca, é um outro trabalho, mas tem suas dificuldades e suas especificidades ainda, né? Mas a minha mãe, foi a primeira vez que eu ouvi ela falar sobre como era o trabalho, e ela falou que era um negócio muito chato. Então, eu entrei estagiando e eu acho que é muito difícil de entrar, porque tem muito pouco curso, informação na área, e esse é o único jeito mesmo, você trabalhando com pessoas que já trabalham, e aí esse conhecimento vai sendo passado de maneira meio que tácita mesmo. Você chegou a participar de grupos de pesquisa do Laboratório de Mecânica dos Fluidos, né, e Aerodinâmica, do PENCOP UFRJ, certo? Do Laboratório de Tecnologias e Transferência de Calor, do PENCOP UFRJ também, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como foi essa experiência, depois de todo esse passado, ali, trabalhar agora passar pela experiência dos laboratórios, como foi? Eu acho que a parte é uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas que viram esse especialista em patentes, elas meio que deixam de ser um pouco engenheiro. E eu achei fantástico ter participado de laboratórios na época da graduação, porque muita gente passa por graduações em engenharia mecânica sem ter essa vivência muito de pesquisa, né? Você faz as provas, faz um projeto final e se forma. E eu tive... A UFRJ é fantástica por causa disso, principalmente o departamento e o programa de engenharia mecânica. Eles funcionam de maneira integrada e todo aluno de graduação já tem contato com essa coisa da pesquisa, já lida com laboratórios, com, enfim, alunos de mestrado, de doutorado. Os mesmos professores que dão aula para pós-graduação dão aula para graduação. Então, eu tenho muito a agradecer a minha formação na FRJ, porque foi uma formação fantástica, assim, de engenheiro mecânico, voltado para a pesquisa e que acaba dialogando de novo com o que eu faço hoje em dia, porque eu trabalho com pessoas que trabalham com pesquisa, né? Eu não pesquiso diretamente, eu não piso mais em laboratório, mas o tempo todo eu tenho que ouvir as dores das pessoas que estão lá ainda no laboratório pelejando para pesquisar, para desenvolver.
e tentar entender um pouco eles e traduzir um pouco o que eles fazem para esse outro pessoal que são os advogados, enfim, essa outra galera que tenta formalizar isso em títulos de patente e outras coisas. Agregou, então, né? No teu profissional de hoje em dia, agregou bastante. Não, agregou muito. Se eu não tivesse pisado no laboratório, talvez eu não entendesse o que as pessoas estão falando, quais os problemas que eles viveram, né? Essa questão do laboratório ajuda muito para você trabalhar nessa área de inovação. Se você não, principalmente inovação tecnológica, né, que eu estou falando, tá? Eu nem cheguei a falar ainda de inovação social, inovação puramente inovação tecnológica, ajuda demais. Eu acho que o profissional que não pisou no laboratório é muito difícil. É que nem você ser crítico, mas você não saber fazer. É estranho, não é muito razoável para mim, na minha cabeça. E quanto à sua participação como pesquisador associado do grupo de pesquisa Observatório de Sinais Distintivos em Propriedade Intelectual e Estudos Transdisciplinares, o OSTRA, né, lá da Academia do NPI. Como que se deu essa ligação e como estão sendo efetivadas essas iniciativas de disseminação e divulgação do conteúdo produzido atualmente? Eu estou te perguntando porque eu também faço parte desse grupo de pesquisa. É interessantíssimo, mas eu quero ouvir de você, a tua fala, como você chegou lá, o que você está achando do grupo, quanto tempo você está... Fica à vontade. Antes de você terminar a pergunta, eu já estava pensando isso, Raquel. Você mesma poderia responder, né? Porque a gente participa junto, eu tenho essa felicidade de participar desse grupo. Esse grupo de pesquisa, ele é porque eu acredito, e eu vejo isso muito dentro da área de inovação, que os setores eles não se conversam muito, né? Acho que tem pessoas que são super especialistas em direito autoral e que não fazem ideia de inovação tecnológica. Tem gente que trabalha com inovação social, mas não entende de marcas, de desenho industrial. E eu vejo que a coisa toda na inovação, principalmente dentro de empresas, startups, né? Empresas pequenas, de pequeno porte, nas grandes também, mas nas pequenas isso muito fortemente por causa do desconhecimento. Essas coisas são integradas, né? A empresa já nasce com uma marca, ela já precisa de um posicionamento, ela já precisa, dentro do discurso dela, colocar as questões sociais, porque ela é um ator social e não está dissociada enfim, de estar se colocando o tempo todo. Ela tem o negócio tecnológico ou não dela e, enfim, as coisas elas todas conversam e é muito difícil você trabalhar a inovação de maneira totalmente isolada. Esse grupo que é transdisciplinar, né, no OSTRA, embora ele trate muito de sinais distintivos, então ele vai ali desde o direito autoral até o desenho industrial, que é uma coisa mais técnica, passando por marcas, passando por, enfim, denominação de origem, né, de IG e tudo mais, mas me dá uma... Eu entrei muito como estudante, né? Eu não entrei muito como... Eu tento contribuir como posso, mas só que eu quero aprender com vocês todos como é que... E dar um pouco da minha contribuição dentro da área tecnológica, mas buscar também essas contribuições de outras questões que estão relacionadas à inovação, né? E são muito caras para mim. Eu sempre me interessei por isso. Eu comecei, na verdade, estudando um pouco de direito autoral lá em 2011, e aí em 2012 eu já fui direto para as patentes, estagiar com essa história. E desde então não larguei mais o osso da propriedade intelectual. Agora estou pensando em marcas e DI lá no OSTRA. Enfim, cada hora é um assunto, mas é um universo, assim, inovação. Eu aposto que se a entrevista fosse o contrário, você poder me dizer é uma área fantástica, né? É uma área fantástico. A multidisciplinaridade, né, das pessoas lá, isso que é bacana, isso agrega também, até porque a gente falou de economia criativa, né, no último ano, então trouxemos muitos assuntos convidados no evento que a gente conseguiu desenvolver e produzir, e a gente aprende muito, a troca é importantíssima, né? Eu, pelo menos, já estou quase 2 anos nesse grupo, não sei você, o teu tempo lá, mas a gente tem aprendido muito, então é nesse sentido, realmente, de trocar informação, de ver onde a gente pode se inserir para ajudar, né, e contribuir. Está sendo bem bacana. Agora, partindo para uma outra situação, Pablo,
a gente está vivendo uma dificuldade, né? Já há 1 ano e pouco nessa pandemia, nessa crise toda, e muitos modelos de negócio são afetados, as estruturas de prestação de serviços também são afetadas. Então, na sua opinião, você acha que o acompanhamento das mudanças de comportamento acelerada pela Covid, pela situação que a gente está vivendo, evidencia a urgência da transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação, especialmente? Com certeza, Raquel. Inclusive, assim, a gente está gravando cada um de sua casa aqui esse vídeo para a agência UFRJ, não por outro motivo, mas por causa da pandemia. Se a gente pudesse estar junto, sentado, conversando, ia ser maravilhoso. Mas tudo tem seu lado ruim e suas oportunidades, né? Eu acho que é uma oportunidade para a transformação digital se desenvolver de uma maneira mais rápida, com tudo de bom e de ruim que ela traz, né? Porque transformação digital é uma coisa muito boa, né? A gente se virtualizar, mas eu acho que tem uma perda também. Tem uma perda muito grande. Eu acho, não, todo mundo acha. Todo mundo já sentiu isso, essas dores na pele no último ano e não parece que isso vai diminuir, né? A gente vai viver uma vida um pouquinho mais afastado, mas a gente vai arranjar novas maneiras e mais rápido de ver como é que a gente vai fazer essa transformação digital, né? E como isso vai influenciar nos negócios e projetos de inovação. Eu acho que tanto o posicionamento de marcas vai ter que se dar mais via digital, quanto, enfim, as trocas para pesquisa. Isso eu acho que para a minha área, que trata mais de inovação tecnológica, tem uma coisa de muito ruim, né? Porque no laboratório acontece uma troca presencial e acontece uma experiência física, né? Você desenvolve coisas fisicamente que é muito difícil de você. A transformação digital, ela ajuda, né? Você pode controlar um robozinho que vai tocar a sua experiência lá numa bancada e você não está presente. Mas e o medo de você apertar um botão errado e não estar ali perto e queimar o laboratório? Não sei. Enfim, não é a mesma coisa de estar perto, realmente, mas a gente tem que encarar com otimismo e encarar isso como uma oportunidade, né? Várias coisas boas podem emergir disso se a gente se dedicar bem, e eu acho que a Covid evidencia tudo isso, coloca isso tudo na nossa cara de uma maneira bem latente, né? Gritante. Verdade. Então, é para acordar, né? Se existiam possibilidades e outras questões que a gente não estava enxergando, a Covid veio para mostrar, olha só, mudem, enxerguem outras oportunidades, olhem para o lado, assim, acordem para a inovação, para o mundo diferenciado aí que está se abrindo para a gente, né? Tudo mudou praticamente. As relações, enfim. Claro que a gente sente falta do calor humano, né? Mas muita coisa mudou. A gente que está home office trabalha até mais, não é? Trabalha acho que mais horas do que se estivesse trabalhando fisicamente, mas também a gente produz mais, interage mais, enfim, mesmo não estando tão perto. A gente tem que olhar o lado positivo, o copo sempre mais cheio, né? Não olhar a metade do copo vazio, que parte por aí. Eu não vou ficar pensando que nem a minha mãe, que fazia busca nos bancos de patente empoeirados lá do NPI, que saudade que eu tenho daqueles arquivos e do contato com, enfim, o papel mofado das patentes velhas de 100 anos atrás. Não tenho saudade disso. A gente não pode ficar saudosista de certas questões e certos vícios, né? De certas coisas que a gente nunca pensou em fazer de outra maneira, sempre houve uma maneira certa de fazer, e aí você segue aquilo, né? Você cria vícios, né? Maneiras de pensar viciadas já, totalmente viesadas para um lado, e não se dá oportunidade de pensar numa maneira nova de interagir, numa maneira nova de desenvolver, numa maneira nova, enfim, de viver digitalmente mesmo, né? Essa é uma realidade que está aí, e a gente tem que pensar nas oportunidades e principalmente em como isso pode fazer a gente repensar as coisas, né? Repensar em economia circular e em economia criativa, que você fala muito, Raquel. Isso é uma oportunidade assim de ouro. Se as pessoas não pararem para repensar agora, se elas inventarem novas maneiras, e se essas novas maneiras não tiverem alinhadas com, assim, essa oportunidade de ouro não pode ser perdida, né? Agora a gente tem produtos cada vez mais digitais, a gente não tem necessidade de tantas coisas físicas, né? Sei lá, pensando em indústria fonográfica, que a gente teve uma conversa sobre isso outro dia no grupo de pesquisa, nem sei se você se lembra.
a questão do suporte físico, né, dos discos, dos CDs, daquela coisa toda. Hoje em dia é streaming, né? Você não tem... E isso é uma indústria. Todas as indústrias estão tendo essa oportunidade, né, de se desmaterializar, de se tornar uma coisa mais intangível, né? E essa intangibilização, né, você se livrar desses produtos, dessas coisas industrializadas que não suportam mais a nossa existência na Terra, e nem a existência da Terra como a gente entende, né, com as questões ambientais e tudo mais. Realmente é uma oportunidade de ouro. Esse, eu acho que é o maior lado positivo que pode ter de tudo isso, né? A gente sentir essa pisada no freio, né? Esse refreamento dessa consumismo muito exacerbado, e essa oportunidade da gente repensar as coisas, né? Repensar e inovar. Maravilha, é evolução. Eu tenho que olhar por esse lado, com certeza. Agora, com relação ao perfil, trazendo as últimas considerações, né? Que pena que a gente está acabando, mas enfim. Eu queria entender um pouco melhor, voltando um pouco, o perfil que o profissional que tem por áreas de interesse a inovação, a propriedade intelectual, e especialmente o que você faz, que é um pouco mais raro, né, de encontrar, o que esse profissional ele precisa ter? Primeiro, a primeira coisa que ele precisa ter é um caminho já aberto para ele, porque é muito raro de encontrar formação nessa área. Você vê, você me apresentou como mestre em propriedade intelectual, mas eu, quando vou me apresentar, dependendo do lugar, eu vou falar que eu sou engenheiro de patentes, ou especialista em patentes, ou agente de propriedade intelectual, ou eu vou falar vários títulos, mas esses títulos eles não têm respaldo em nada, né? Eles não querem dizer uma coisa concreta, ou um certificado que eu tenho. Durante algum tempo aqui no Brasil, há 10 anos atrás, existiam certificados, né, de agentes da propriedade intelectual. Era assim que eles se chamavam as pessoas que fazem essa representação, né, das empresas e dos empreendedores individuais frente ao NPI, porque é uma representação burocrática e que tem algumas questões tanto técnicas quanto legais chatas. Assim, você tem que ter um certo estudo, aprofundamento nessa área para conseguir entrar com um pedido de patente e fazer com que ele seja deferido, entrar com um pedido de marca e não perder um prazo, enfim, e perder a marca por besteira. Tem que ter um certo conhecimento de como funciona, que não é só o conhecimento da burocracia, mas também o conhecimento de muita coisa, na verdade. Você tem que entender lógica setorial, você tem que entender questões de inovação, não só no que diz respeito ao Brasil, mas os tratados internacionais que regem o tema, para você saber como internacionalizar um produto, um serviço, ou uma inovação, seja lá do que for. Você tem que ter um certo cabidal de conhecimento que não se extingue ali na letra fria da lei. E para uma pessoa entrar nessa área, infelizmente, hoje ainda no Brasil, se ela não entrou colando com alguém que já está na área e tendo uma formação a partir dali, que nem eu, que fui estagiário, depois fui profissional júnior, depois fui profissional pleno, hoje tenho minha prática própria, é muito difícil. Tem poucos cursos de formação, tem pouquíssimos certificados que dizem que você trabalha com isso, e nenhum certificado que diz que você pode representar uma pessoa perante o NPI, hoje em dia. É uma área assim, um pouco carente disso, até para questões profissionais, porque imagina, eu represento um cliente meu perante o NPI. Se eu faço alguma besteira, se eu faço alguma coisa errada durante esse processo perante o NPI, não tem nenhuma associação de classe que vai dizer que eu devo, vai me caçar o direito de continuar representando o cliente perante o NPI. Então, não tem um controle interno entre pares, assim, o que deveria haver, né? Em toda a classe trabalhadora, essa associação de classes, elas têm essa questão do controle, né? De você algum tipo de controle entre pares da qualidade e principalmente de sanções, né? De você dizer que a pessoa não vai mais trabalhar com aquilo, então você isso não há dentro dessa área de inovação, uma área completamente não regulamentada, e por ser não regulamentada, ela dá asa, às vezes, por exemplo, eu atendo a agência UFRJ de inovação na hora de redigir pedidos de patente, né, para os inventores lá que trabalham no laboratório.
a Agência Nacional, a Agência UFRJ de Inovação, ela muito se lida, ela é uma autarquia, né? A agência em si não faz parte de uma autarquia, eu não sei qual é a natureza jurídica, eu acho que ela é uma pró-reitoria, né? Então ela faz parte da autarquia, que é a UFRJ. Ela se rege pelo princípio da legalidade, ela não pode, ela tem que, não é exatamente lei de licitação, mas só que ela tem que fazer uma carta de convite, ou então algum tipo de tomada de preço, e aí ela vai ver qual é o menor preço. Nada garante a UFRJ que vai aparecer um maluco que não é o Pablo, um maluco dando um preço muito menor e dizendo que sabe, sim, redigir pedido de patente. E como é que a UFRJ pode se defender disso, né? É difícil. Então, Não tem ninguém fiscalizando, né? não tem ninguém fiscalizando, não existe. O controle ele é feito assim. O Pablo ele trabalha nessa área porque alguém disse que o Pablo trabalha nessa área, ou então porque ele trabalha há muito tempo, ele ficou conhecido por redigir patente e pronto. Mas não faz um pouco de falta isso. Eu só estou falando dos benefícios, né, de você ter uma associação de classe que regulamente isso, mas tem que se voltar um pouco atrás na história. 10 anos atrás, teve uma ação que foi, na primeira instância, segunda instância, agora não, já há uns 10 anos transitou em julgado e decidiu que não haveria mais o título de agente de propriedade intelectual, porque isso ia de encontro ao acesso, à acessibilidade do serviço perante a NPI. Quer dizer, você ter que contratar uma pessoa que está acreditada num lugar para poder depositar uma marca, se você é um empreendedor pequeno, quer dizer, aquilo poderia gerar uma falta de acesso. A ideia é que qualquer um, inclusive o próprio, a própria empresa, o próprio empresário, possa se representar perante o NPI, né? Ele possa ir lá depositar a marca dele, ele possa ir lá fazer o registro de desenho industrial dele, sem precisar, né, estar na mão de nenhum atravessador. Então, você tem um equilíbrio, você tem uma balança. De um lado, acessibilidade, e do outro lado, né, a falta de critério para a seleção desses profissionais que vão assistir, que vão trabalhar, né, como colaboradores, né, nesse processo de inovação. Existe esse gap aí para ser acertado, né? Fica aqui a provocação. Quando esse vídeo sair no ar, eu vou escrever ali embaixo para qualquer dúvida, pode falar comigo, eu tiro dúvidas. E a gente fala muito de formação, mas eu não falei muito do que eu faço e como eu posso ajudar as pessoas. Mas se alguém tiver alguma dúvida dentro dessa área também, assim, já fazendo meu jabá aqui, pessoal, eu posso tirar dúvidas e ajudar as pessoas. Então, Pablo, o que você faz, como você trabalha? Mata a curiosidade da gente. Assim, tentando falar de uma maneira bem resumida. Eu vou tentar dar um exemplo também, porque isso é uma dificuldade. Como eu coloquei no começo do vídeo, eu já tentei explicar para minha sogra e a chance de entendimento até agora foi zero. Mas vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida das pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu trabalho na Rocha Barbosa Propriedade Intelectual, que é uma empresa que presta assessoria a outras empresas que têm demandas na área de propriedade intelectual, e essas demandas seriam o quê? Assim, no jargão popular, marcas e patentes, né? Você trabalha com proteção de marcas, patentes, desenhos industriais, direito autoral, enfim, tem outros títulos, cultivares, indicação geográfica, topografia de circuito. Existe uma infinidade de coisas que são protegíveis por esses títulos, né, de propriedade intelectual, que é a carta patente, é o registro de marca e tudo mais. E como é que, assim, tentando dar um exemplo para a coisa ficar mais ou menos tangível, não ficar tão assim, vaga. Dando um exemplo numa área específica, que é a de patente, que é a que eu trabalho. Assim, eu gosto de puxar o jabá sempre para o meu lado. Chega uma... Dá um exemplo melhor de todos, não tem? A UFRJ. A UFRJ chega para mim com uma demanda, né? Tem pesquisadores na UFRJ que trabalham dentro dos seus laboratórios, e aí o resultado de algum mestrado, de algum doutorado, de alguma linha de pesquisa, tem algo que parece inovador, que parece que merece um pedido de patente. A primeira parte do trabalho é identificar se aquela matéria é matéria patenteável. Eu vou dar uma consultoria, e isso geralmente a gente faz de graça, as pessoas mandam, olha, a gente tem isso, essa foi a linha de pesquisa. Porque muita coisa não é considerada invenção, segundo a lei. Tem muita coisa que é considerada descoberta, então que é considerada invenção não patenteável. Por exemplo,
métodos de tratamento na área de saúde não são patenteáveis. Você pode patentear o fármaco, né, o remédio, mas não pode patentear o método de tratar uma doença com aquele remédio. É uma coisa meio esquisita, mas a lei tem algumas brechas e tem algumas lacunas, né? E a primeira coisa que a gente faz é tentar identificar dentro daquilo que foi desenvolvido o que é matéria patenteada. Aí a coisa já diminui um pouco de tamanho. E aí, depois que você faz isso, o segundo passo é a gente fazer uma pesquisa de tecnologias anteriores, né? Tecnologias que sejam as mais próximas daquela que a gente está tentando proteger. E aí, quando você faz essa pesquisa, você descobre que muito daquilo que foi desenvolvido já existe de certa maneira ou soluções equivalentes, e aí aquilo que você vai proteger diminui mais um pouquinho. E aí, dentro dessas duas diminuições, você tem uma terceira coisa, que é a redação do pedido de patente. É a terceira coisa que eu faço. A redação de pedido de patente, você tem que colocar tudo. Esse objeto, que já diminuiu bastante, porque não pode ser aquilo que já existe, e não pode ser aquilo que não é patenteável. Essa matériazinha, essa partezinha da pesquisa que foi desenvolvida, você tem que colocar ela de uma maneira, assim, dentro do rigor da lei, de acordo com as diretrizes, instruções normativas do NPI, com uma verbologia assim, muito específica, né? Um palavrório lá especial que tem que ser usado e que a maior parte das pessoas, quando leem, acham que aquilo ali é até português ruim, porque fica umas palavras repetidas, né? É uma coisa esquisita, mas só que tem um sentido lá para você conseguir escrever. Nem parece que você está escrevendo o português, parece que você está escrevendo um programa de computador, que tem umas cláusulas que se repetem. É um documento que você escreve de uma maneira lá, com um palavrário especial, e que aquilo vai delimitar o que é a matéria protegida por aquela pesquisa, por aquela linha de pesquisa. Então, basicamente, o que eu faço é isso. Eu faço a pesquisa do que existe no estado da arte relacionado àquela pesquisa, aí descubro qual é o objeto patenteável, aí a pesquisa diminui, e eu coloco ela dentro de uma caixinha que permite ela virar um pedido de patente. E aí o INPI vai analisar se aquele pedido de patente vai maturar em uma patente concedida, né? Ele vai fazer o exame dele, ele vai fazer a busca dele por documentos no estado da arte e ele vai comparar com a minha, comparar com aquilo que eu escrevi. Às vezes tem alguma discussão entre o INPI e as partes, mas no final das contas, enfim, a gente sempre consegue uma proteção, mesmo que vá diminuindo muito, a gente consegue alguma coisinha se tiver como espremer, né? Se a invenção for realmente protegível. Depende muito da vida do inventor. Mas o passo a passo é isso, é um processo meio burocrático e por isso que precisa de uma pessoa, né, com um pouco de entendimento dentro dessa área, porque é uma coisa beira o juridiquês, beira a burocracia e tem que ter entendimento, você tem que ter uma interlocução com o pesquisador, né, a pessoa que estava lá na bancada que desenvolveu aquilo, então tem que ter conhecimento técnico também. Sim. Aqui no Rio de Janeiro tem muita gente fazendo isso, Pablo? Não, né? Pelo que você já está colocando, assim. Você conhece as pessoas que trabalham mais ou menos próximo do que você faz, assim? Raquel, tem pouca gente na área, então acaba que todo mundo meio que conhece todo mundo. É uma área muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, mesmo não havendo aquele controle de uma associação de classe, né? Mesmo não sendo uma profissão regulamentada, tem um quê se você fizer uma besteira, você vai ficar mal falado na área e nunca mais ninguém vai te contratar, porque a área de propriedade intelectual é muito pequena, assim, de empresas, né, de empresas que trabalham com essa assessoria em propriedade intelectual específica, que é um pouco diferente de inovação, né? Você tem a inovação como um objetivo, a propriedade intelectual e as empresas que trabalham com assessoria em propriedade intelectual, elas são um instrumento, né? São uns facilitadores para um objetivo final, que é a inovação. Não... É uma pena a gente estar encerrando o vídeo. Eu só tenho que te agradecer a oportunidade da participação aqui conosco. Agradeço a todos que puderam assistir, que continuem nos seguindo nas redes sociais. E, Pablo, muito feliz mesmo com a sua contribuição. Eu acho que, com certeza, as pessoas que tiverem dúvidas vão te procurar, entrar nas suas redes sociais. Se você puder esclarecer as dúvidas, vai ser excelente, vai ser ótimo. Muito obrigada, querido. É isso. Valeu.
Grande abraço, Raquel. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Agência UFRJ de Inovação também. Rafael, todo mundo que está aí por trás ajudando a gente nessa produção. E parabéns com o projeto dos vídeos, que isso daí ainda tenha muitas edições, que seja uma divulgação legal para vocês e para essa importante coisa que é conectar esses agentes, essas falas, essas pessoas, né? Entender como é que funciona a questão da inovação pelos olhos das pessoas que estão trabalhando com isso.